Olá, meus amigos, meus queridos alunos. Essa videoaula de hoje, ela vai falar sobre um período muito importante da história brasileira do século XX, que foi a Era Vargas, né? Que para muitos historiadores foi um dos governos mais importantes do Brasil antes da ditadura militar, que aconteceu aí entre a década de 60 e a década de 80. Pois bem, Getúlio Vargas assume o poder em 1930, depois que perdeu as eleições, né, para o candidato da antiga República Velha, também conhecida como República Oligárquica, aquela que mantinha a política do café com leite. Findada esse período da etapa da República Brasileira, como eu disse, da República Oligárquica, inicia-se, portanto, a Era Vargas. A Revolução de 30 ela foi o marco que separa a República Velha da Era Vargas. E Vargas chega ao poder após uma aliança construída com outros segmentos políticos do Brasil, entre eles, né, o próprio PRM, que foi o dissidente da política do café com leite, e, posteriormente, a aliança com oligarquias, né, tanto a gaúcha, como também algumas oligarquias nordestinas, e também as camadas médias urbanas que apoiaram a Revolução, principalmente de grandes comerciantes e industriais de São Paulo, basicamente, e, claro, dos tenentes, que apoiaram militarmente essa Revolução. Pois bem, esse período de Vargas, né, que para muitos historiadores é conhecido como um período de governo provisório, ele vai de 1930 a 1934. E esse governo provisório, ele tem algumas características peculiares, porém, características que serão mais evidenciadas à frente dentro do próprio governo, dentro da própria Era Vargas. Então, a Era Vargas, ela se inicia em 1930, né? Em sua primeira parte, ela vai até, ou primeira fase, vai até 1934. Quais são as características desse governo provisório? Fechamento do Congresso, do Senado, né? A nomeação de interventores para as capitais brasileiras, interventores federais, em sua grande maioria de tenentes, que ocuparam o cargo de governadores em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais e em outros estados do Brasil. Vargas, portanto, ele toma, né, uma característica já arbitrária, ditatorial, mesmo porque a Constituição que estava em vigor, que era a Constituição, a primeira republicana de 1891, ela foi totalmente desconsiderada do ponto de vista político, né? Democrático também. Haja vista que não houve processo eleitoral para a elevação de Vargas ao poder, muito embora isso tenha sido cobrado por algumas correntes políticas do Brasil, principalmente a de São Paulo. Vargas cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio com o objetivo de tirar o foco, né, político-econômico da oligarquia cafeeira, né, e incentiva, através desse ministério, o incentivo, né, à criação de indústrias, linhas de créditos, ao comércio, e isso dá uma nova diretriz política-econômica para o Brasil, né? Além disso, o governo provisório de Vargas ele vai enfrentar, né, as pressões políticas internas do Brasil para que Vargas pudesse conduzir o país de uma forma democrática, né, que pelo menos pudesse dar oportunidade de existir um cenário favorável a que houvesse a participação popular, né, e isso de fato não aconteceu, muito pelo contrário. Vargas ele fez um governo provisório marcado com determinadas situações políticas bem definidas, né, como se já fosse tudo pré-determinado. Então o objetivo dele não era de fato construir um país democrático. A postura de Vargas desde esse governo provisório já se mostrava um presidente, já um político que tinha suas intenções ditatoriais. Enfrentou
né, a chamada a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, que foi uma guerra civil, onde houve uma participação civil e militar do Estado de São Paulo contra o governo federal de Vargas. Isso movimentou, né, uma série de conflitos entre o governo federal e os paulistas. Isso, entre uma das reivindicações dos paulistas, era exatamente a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a posterior elaboração de uma Constituição, que isso só veio ocorrer 4 anos depois, em 1934, com a Constituição de 1934. Então, o governo Vargas, ele não assumiu uma postura democrática, né? E nesse governo provisório, e eu considero que esse governo provisório de Vargas foi uma arrumação de casa para o que ele viria posteriormente fazer. Claro que as conjunturas internacionais, elas vão providenciar uma pressão, né? Elas vão encaminhar uma pressão junto ao governo Vargas, porque o Brasil ocupava uma posição de extrema importância na América Latina, principalmente do ponto de vista econômico. Por quê? O Brasil sempre se comportou, desde a época da colonização, passando pela monarquia e por esses primeiros anos de república, com a característica que foi, em sua quase totalidade, escravocrata. Então, o Brasil não possuía um mercado de trabalho organizado, não possuía indústrias capazes de caracterizar o Brasil como um país industrializado e mantinha sempre a mesma característica, que era agrário exportador. Bom, essa característica agrário exportador, de fato, era importante. O Brasil fornecia muitos produtos, mas não somente um produto. Então, do ponto de vista econômico, Vargas procurou arrumar a casa exatamente para que descentralizasse essa característica de ser agrário exportador como produto café. Aliás, o café ele vai ser um produto que ainda vai ter destaque na economia brasileira, porém, Vargas vai incentivar o crescimento industrial e vai procurar organizar as diretrizes trabalhistas no Brasil, que até então, desde a abolição da escravatura, não existia no país uma legislação trabalhista. E isso veio acontecer com a Constituição de 1934, né, após pressões dos paulistas e vencida a revolta ou a revolução constitucionalista, Vargas, então, ele pressionado internamente e também do ponto de vista externo, uma vez que a conjuntura internacional da década de 30, né, era muito favorável a uma polarização entre o nazifascismo e o liberalismo. Portanto, Vargas ele promulga a Constituição, promulga a Constituição de 34 com o objetivo de dotar o Brasil de uma característica democrática. E, de fato, os anos seguintes à Constituição de 34, Vargas mantém-se no poder, foi eleito de forma não popular, porque Vargas, nesse momento da transição, ele conseguiu o apoio político para permanecer no poder por mais 4 anos, não é? E não há, de fato, uma característica igual ao governo provisório. Portanto, a partir de 34, Vargas consegue manter-se no poder, abrindo politicamente o Brasil, né, com a pluralidade partidária, haja vista que vários partidos estavam presentes na política brasileira, entre eles a Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora, o Partido Comunista Brasileiro, né, e isso, entre eles, né, os principais. E isso provoca uma ebulição política no Brasil. A conjuntura internacional ela é muito importante nesse momento, porque a presença ideológica do nazifascismo, através da Ação Integralista no Brasil, e também o Partido Comunista Brasileiro recebendo todas as influências da Revolução Comunista da Rússia, ainda ecoando pelo mundo, não é? Então, o Brasil foi um país de portas, entre aspas, abertas a essa conjuntura internacional, ideologicamente, entre as diversas correntes que existiam naquele momento no mundo. Haja vista que a década de 30 foi uma década extremamente confusa e complexa para o mundo, com o fortalecimento
das ideologias de extrema-direita, como foi o caso do nazismo e do fascismo, e o crescimento dos Estados Unidos, liderando um bloco capitalista liberal. Bom, esse governo de Vargas, após a Constituição de 34, ele vai ter um tempo muito limitado, né? Porque em 1935 acontece a Intentona Comunista, né? Que foi um reflexo dessa conjuntura interna de polarização, de pluralidade partidária e ideológica, e Vargas, portanto, ele passa a ter que agir de forma mais pensada, né, com relação a esse momento político. Portanto, Vargas, ele, em 1937, passada a Intentona Comunista de 1935 e as diversas pressões políticas internas entre a ação integralista, o fascismo, o liberalismo, as pressões aqui no contexto da América Latina e a própria situação pré-guerra, no caso referente à Segunda Guerra Mundial, Vargas então decide adotar uma nova postura, aproveitando-se da Intentona Comunista e dessa ameaça comunista que havia dentro da sociedade brasileira, que na verdade não chegava a ser uma ameaça muito grande. Mas a Vargas aproveita-se da Intentona Comunista para criar o Plano Cohen, que era um plano forjado, né, de características comunistas, onde havia um plano secreto para dar um golpe e derrubá-lo do poder. Vargas aproveita e dá um contragolpe, na verdade, e implanta no Brasil uma ditadura chamada do Estado Novo, ou Estado Novista. Vargas adota de uma vez por todas a sua postura ditatorial, com características fascistas, né? Haja vista que o seu governo, ele após o golpe do Estado Novo, foi de fechar o Congresso, fechar o Senado, caçar os partidos políticos, prender políticos, né? De todas as esferas políticas, a ação integralista, que era de caráter fascista, os comunistas, enfim. Vargas providencia, então, um modelo de Estado baseado na extrema-direita, com fortalecimento do nacionalismo, o forte a caráter militarista e a criação de uma nova Constituição, substituindo aquela de 34. Ele outorga, já é o contrário da 34 que foi promulgada, essa foi outorgada, ou seja, foi imposta, foi criada sem aprovação da Assembleia Constituinte, e ele cria, portanto, uma ditadura do Estado Novo que vai de 37 a 45, que para muitos historiadores seria, portanto, a segunda fase da era Vargas. Vargas, nesse momento, ele adota características pendulares de política externa, principalmente econômica e ideológica, oscilando entre o nazifascismo e o liberalismo americano. Nesse momento, Vargas ele está adotando uma política internacional que nós chamamos de em cima do muro. Ele não decide-se, dentro do cenário internacional, que já se desenhava para uma Segunda Guerra Mundial, de que lado o Brasil iria ficar. Recebe empréstimos para criar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, um empréstimo dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo mantinha relações comerciais com a Alemanha, com a Itália, com países do bloco nazifascista. A Constituição de 37, ela foi o marco do governo do Estado Novo de Vargas, principalmente porque a Constituição foi apelidada de polaca, uma Constituição da Polônia, fascista, de extrema-direita, fortalecendo o nacionalismo, fortalecendo o militarismo, não é? E também o antissemitismo, né? E isso aproximou Vargas muito dos países do bloco nazifascista. Bem, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, Vargas foi pressionado a adotar um lado liberal, e isso provou que Vargas teve um governo inconstante, né? Essa inconstância política e ideológica de Vargas levou Vargas a sofrer um golpe em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, que marca também o final do seu governo. Portanto, meus queridos, essa é uma rápida revisão, um resumo do que nós vimos na semana. E na próxima aula, na próxima videoaula dessa unidade ainda, na terceira unidade, nós vamos ver aí a redemocratização do Brasil e também a Segunda Guerra Mundial. Fiquem com Deus.